Bom dia, nós estamos aqui começando a live da Escola Dominical da Assembleia de Deus Família Integral. E hoje nós vamos estar fazendo uma aula especial de todas as aulas que foram feitas desde domingo até ontem. Foram 7 aulas do Projeto Gadara. E hoje nós estaremos falando de forma consolidada a aula, é uma aula magna, né? Magna. E nós queremos estar aqui falando então sobre esse projeto. E o Projeto Gadara, ele tem um objetivo de trabalhar com libertação. E nós vamos trabalhar esse projeto hoje. E o tema de hoje vai ser muito especial, que é Libertando com Autoridade. Esse é o tema de hoje. É o tema geral do Projeto Gadara. Tá certo? Então nós vamos estar hoje falando isso, trazendo aí para a nossa meditação do livro espiritual hoje, essa aula especial. Nós vamos então, para começar a aula, vamos estar lendo Isaías 61, de 1 a 6, que diz assim: O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os diantes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Eu não sei o que você está sentindo aí, mas isso aqui é incrível. Eu tenho 56 anos, vou fazer 57. O que eu estou entendendo desse texto nesses últimos dias, nessas últimas 7 aulas, é de forma incrível. Veja bem o que está escrito. Eu não vou nem entrar na aula ainda. E veja bem o que está escrito nesse texto. Só que o problema é que nós achamos que esse texto é só para Jesus. Porque Jesus no templo, ele lê esse texto e diz: hoje se cumpriu o que está escrito aqui. Mas veja bem o que o texto está dizendo e o que Jesus disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora vá e pregue o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele diz assim que todos, quando você estiver pregando, pessoas endemoniadas serão libertas, pessoas doentes serão curadas. E isso aconteceu em Atos 5, de 15 a 16. Então eu quero que eu vou ler e vou tentar expor o texto para que você entenda. Veja bem. O Espírito do Senhor está sobre mim. Vou te fazer uma pergunta. Quando Jesus, antes de Jesus subir ao céu, o que ele falou para os discípulos? Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. É isso ou não? Sim ou não? Então, se o Espírito de Deus, olha, veja bem, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre você. Agora, por que ele está sobre mim e sobre você? Por que nós estamos sendo revestidos de poder? Isso é para quê? Para status? É para você fazer uma live, ter 1 milhão de inscritos? É para isso? É para isso que o texto está dizendo? Por que eu sou revestido de poder? Por que o Espírito do Senhor está sobre mim?
Eu quero fazer essa pergunta, eu quero levar a você a pensar nisso. Porque nós estamos aqui, gente, nós estamos aqui como peregrinos. Nós somos forasteiros. Por que nós viemos aqui? Para que pessoas sejam libertas. Então, nesse projeto, eu quero te convidar a entrar como missionário nele. Porque esse projeto não nasceu aqui. Não é um projeto meu. Esse projeto está aqui. Ele nasceu em Isaías 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Quando você ouvir isso de novo, eu quero que você fale assim, está sobre mim. Então vamos lá. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Agora para quê? Vamos lá? Porque o Senhor me enviou. Quer pegar o celular? Porque o Senhor, olha, veja bem, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Meu pai ligou? Meu pai ligou? Então veja bem, preste atenção aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim. Por que na sociedade, por que os seus vizinhos estão como estão? Por que na sua casa está desse jeito? Porque você não entende isso. Por isso que eu estou aqui enfatizando isso. O Espírito do Senhor está sobre você. Por isso que a gente tem que largar de uma coisa. Nós enfatizamos os problemas. Gente, eu quero te fazer uma pergunta. Os problemas desaparecerão? Não. Mas se você enfatizar, eles vão comer você. Eles vão destruir você. Você sabe qual que é a diferença do cego quando chegou Jesus e quando ele saiu? É que quando ele chegou, ele falava assim, eu sou cego. Aí todo dia alguém falava, você é cego? Eu sou cego. Aí, 15 dias atrás, alguém te perguntou, você é cego? Não, eu sou cego. Só que quando ele chegou em Jesus, que Jesus começou a falar, sobre mim, Deus arrancou, tirou todas as enfermidades, todas as dores, colocou sobre mim, já não está mais em você. Aí o cego falava assim, eu quero ser curado. Já que foi tirado de mim, tira de mim agora a cegueira. Ele falava assim, tu crê? Tu crê que está dizendo lá em Isaías 53, 4 a 12? Creio. Então seja feito conforme sua fé. Então qual que é a diferença do cego que chegou em Jesus do cego, do mesmo cego quando saiu? É que ele acreditou naquilo que você não acreditou até hoje. Você sabe por quê? Porque nos púlpitos estão dizendo para você que esse texto não é verdade. Mas a Bíblia diz que Deus colocou as suas iniquidades, colocou os seus pecados, colocou as suas manias, colocou as suas doenças, colocou as suas enfermidades sobre Jesus. Por que você está fazendo com elas aí ainda? Elas não existem mais aí, mas você colocou na sua cabeça que elas existem. Por isso que elas estão comendo você, por isso que elas estão destruindo você. O Espírito do Senhor está sobre mim hoje para falar com você agora. Só que quem recebe a mensagem é os mansos. Porque enquanto você não acreditar, a doença vai comer você, vai destruir você, vai acabar com você. Quero dizer uma coisa para você, talvez você não percebeu isso. O apóstolo Paulo apanhava até quase morrer. No outro dia ele tinha força para seguir em frente pregando o Evangelho. Ele não ia para o hospital, ele ia pregar o Evangelho, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele. Sabe o que é isso? A Bíblia diz que ele sofreu 3 naufrágios. Sabe por que eu estava pregando no dia? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. O Espírito não se afoga com água. O Espírito não é estragado com surra. O Espírito do Senhor nessa manhã está sobre mim para pregar boas novas aos mansos. Aí continua dizendo assim o texto. E restaurar os contritos de coração.
Você sabe por que você não é curado? Porque você está brabo demais. A contrição não chegou na sua casa. Você precisa de se humilhar diante do Senhor. E reconhecer, Senhor, eu preciso do milagre que já está em mim. Eu preciso que ele seja realidade. Que não seja só alguma fala. Como ficção. Então o Espírito Santo está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Por que gente está presa no pecado? Por que você ainda está preso no pecado? Porque você ainda não sabe dessa verdade. Por que você está preso no pecado? Se o pecado que estava em você foi colocado em Jesus, e Jesus já morreu. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por que Jesus já morreu no seu lugar e você ainda está com esse pecado aí? Você ainda pega, você ainda mente, você ainda faz isso tudo? Porque você ainda não tomou posse daquilo que Jesus deu para você. Então, em nome de Jesus, mas mais do que isso, Deus não quer só libertar você, Ele quer tornar você um libertador. Porque o Espírito do Senhor está sobre você. Só que você não vai lá naquele vizinho que está doente. Você lá não vai naquele homem, aquela mulher que está endemoniada na cidade. Você não vai, porque você não sabe disso. Você é crente velho, crente de 40 anos, crente de 50 anos, fica mentindo em cima do púlpito. Quando vai falar e dizendo que isso não é verdade. Mas o texto está dizendo. Você sabe por quê? O diabo pôs na sua cabeça que isso é heresia. Só que Bíblia não é heresia. Isso custou um preço alto. Um preço de alguém que renuncia a si mesmo no céu. Desce aqui e coloca todas as suas promiscuidade nas costas dele. E ele morre, ele cumpre a lei por você. E você ainda está mentindo no púlpito, dizendo que isso não é verdade. Eu quero dizer uma coisa para você. O Espírito do Senhor está sobre você para curar os contritos de coração. Os que estão cativos. Jesus fez isso como exemplo. Tinha um cativo lá em Gadara. Tinha uma cativa lá em Samaria. Tinha um cativo chamado Zaqueu. E ele foi atrás dos 3. Gente que eu e você não iria. Porque você não tem ido, eu também não tenho. Então, em nome de Jesus, nós estamos nessa semana para mudar o planeta. Deus está chamando você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos. Sabe o que aconteceu? Está acontecendo? 89% das pessoas que estão nas cadeias hoje, todas elas de 89%, são ex-evangélicos. Por quê? Porque a mensagem foi pregada como deveria ser pregada. Criaram um monte de leis. Criaram a mensagem diabólica nos púlpitos hoje, sabe o que é? Que nós conseguimos as coisas por mérito, e não é pela graça. Por mérito, o gadareno seria salvo? Gente, por mérito, ele sairia daquele lugar? Ele tinha 6.000 demônios. Ele foi pela graça, ele foi alcançado pela graça, não por mérito. Só que depois que a graça alcançou ele, nunca mais foi a mesma pessoa. Sabe qual que foi a teologia dele? O curso dele foi a sua libertação. Aquilo que Deus te libertou, essa é a sua mensagem. Se você está mentindo hoje, então, em nome de Jesus, seja liberto da mentira para que essa seja a sua mensagem. Eu era mentiroso, olha a minha mensagem. Eu era mentiroso e agora falo a verdade, sabe por quê? Porque eu tive encontro com Cristo. A gente tem que ter a hombridade de entender que nós não somos nada, nós não valemos nada, mas Jesus nos fez ser mais do que vencedores.
Então, em nome de Jesus, de uma vez por todas, larga de falar aquelas mensagens lá no público, dizendo que eu sou melhor, eu sou isso. Não, você não é melhor, você não era. Você era como o gadareno, você era como a samaritana, você era como o Zaqueu. Não fale de Zaqueu, porque você é um Zaqueu. Mas Jesus transformou você. Essa é a sua mensagem. Eu era como o Zaqueu, eu roubava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas Jesus me transformou. Essa é a sua mensagem. Porque a mensagem que eu tenho é aquela mensagem que eu fui liberto. É a área que eu fui liberto, que é a minha mensagem. O gadareno, quando foi liberto, ele não foi fazer curso de teologia, não. Ele foi contar a sua história. E isso mudou a realidade de 10 cidades na Jordânia. A mulher samaritana, ela foi liberta lá no poço. Quando ela voltou para casa, ela esqueceu até o cântaro. Quando ela voltou para casa, ela só falou uma coisa: eu era prostituta, eu era que traía as mulheres. Eu era adúltera, eu era isso, era aquilo, mas eu encontrei com um homem de verdade e agora não tenho mais esse sentimento. Aí os homens da cidade, eu estou falando os homens, correram até Jesus. Porque aquela mulher chegou lá e contou a sua história de transformação. Quando a minha mensagem não começa dizendo o que eu era, que eu não prestava, e agora eu sou bom, enquanto a minha mensagem não for assim, você não vai ganhar nada, nem um cachorrinho para Cristo. Você não vai ganhar nada. Mas a sua mensagem, escute. Fui violento agora, não foi? Mas essa é a realidade. Enquanto eu não começar a falar aí na rua com a gente, eu mentia. Eu menti para minha esposa, eu menti para meu filho, eu mentia isso, mas agora eu não tenho coragem mais, sabe por quê? Porque Jesus me transformou. Se Ele me tirou da mentira, Ele pode tirar da sua mentira. Qual que é a sua mentira hoje? Sua mentira é aquela dor que você está carregando, porque ela já não está mais sobre você, ela foi colocada em Cristo. Aquelas promiscuidades, por que você ainda anda na promiscuidade? No adultério? Por que você ainda anda assim? Por quê? Por que você ainda olha para as mulheres e fica pensando coisa errada? Porque você ainda não tomou posse daquilo, porque isso tudo é uma realidade da sua vida, mas foi colocado em Cristo, então não é a realidade mais. Gente, o texto de Isaías 53, 4 a 12, diz que Ele tomou sobre si todas as nossas iniquidades. Às vezes quando ele vai falar nesse texto, só fala de doenças e enfermidades, não é isso? Mas Deus tomou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, por isso que nos trouxe a paz. A paz, ela excede todo o entendimento, diz o apóstolo Paulo. Então, o projeto Gadara é não só libertar você, mas tornar você um libertador. Agora eu quero entrar na aula. Veja bem. Olha o tema. Libertando com autoridade. Vamos lá para a aula. Essa é uma aula que nós montamos aqui. É uma aula de consolidação do projeto Gadara. E nós reunimos toda a forma profunda de entendimento com a aplicação prática do conteúdo. Nas aulas 7 aulas que foram ministradas nesses 7 dias, eles traz reforço à chamada para a missão, ideal para lives especiais, encerramento do ciclo e relançamento com nova força. Então nós fizemos tudo isso. Nós montamos isso para hoje nós fazermos essa aula. Projeto Gadara, aula especial de consolidação. Tema: do endemoniado à sombra que cura. Escuta aqui. Por que o tema é assim? Porque nós vamos colocar 3 pessoas aí. Ou até mais. Mas uma das pessoas mais especiais é o apóstolo Pedro. Inclusive foi o primeiro pregador. A Bíblia diz que a sombra dele curava. Onde a sombra dele refletia, as pessoas eram curadas. Só que ele não prestava. Ele era violento, qualquer coisa estava
como diz, metendo na cara onde não era chamado. Ele era totalmente difícil, mas Jesus o transformou, e isso foi a sua mensagem. Por que o tema é do endemoniado à sombra que cura? Porque fala do gadareno, fala da mulher samaritana, fala de mim, fala de você, fala de Zaqueu, mas também fala de Pedro. Todos esses podem se transformar o mundo como eles se transformaram. O texto-chave, Marcos 5, de 1 a 20. Objetivo geral: consolidar o aprendizado das 7 aulas anteriores, levando a cada participante a reconhecer seu chamado, seu progresso, seu processo e restauração, e o seu envio missionário com poder e compaixão. O que mais está faltando hoje é compaixão, e se colocar no lugar da pessoa. Você vê uma pessoa aí, maltrapilha, andando na rua, sabe por que você não faz nada por ela? Primeiro, porque você não sabe quem é você. Você não sabe a autoridade que você tem. Você não sabe. Porque se você soubesse, você ia lá e mudava a situação dele. Sabe o que aconteceu comigo? Deus me levou a um bosque. E lá, lendo a palavra de Deus no Salmo 51, ele estava morto, ele ressuscitou. Sabe o que eu fiz? Ele quem? Você não falou. Estavam mortos, eu fui no bosque, tinha lá o andarilho que estava morto. E lendo a palavra de Deus perto dele, no Salmo 51, ele ressuscitou. Sabe o que eu fiz? Larguei ele lá. Não ofereci nem comida. Fui testado e reprovado. Porque quem curou não foi eu. Eu não orei para que ele fosse curado. Eu não orei para ele ressuscitar. Eu só li o texto. Mas eu estava lendo o texto porque eu tinha a obrigação de ler o texto, porque eu tinha feito um propósito com Deus de ler a Bíblia em 100 dias. Então estava tudo mecânico. Mas mesmo assim Deus curou aquele. Deus ressuscitou aquele. Então, tudo que você recebe é pela graça e não pelo mérito. Mas você tem uma obrigação com Deus. Aliás, deveria ser um prazer. Deveria ser de prazer. Mas nós temos que ter o prazer de libertar pessoas. Por amor, por graça, por envio. Então esse é o projeto Gadara. Introdução à missão de Jesus é a nossa missão. Introdução. A missão de Jesus é a nossa missão agora. Presta atenção nisso. A missão de Jesus era o quê? Libertar os cativos, sim ou não? Agora qual que é? Essa missão agora é de quem? Minha sua. Gente, preso na prisão da depressão, de um monte de coisa, de doenças, de dores, de enfermidades, de problemas. E que Jesus está querendo trabalhar nessas pessoas, mas Ele quer fazer isso através de mim e de você. Então é muito importante nós olharmos que a missão de Jesus, e entendermos que a missão de Jesus agora é a nossa missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou. Assim como o Pai me enviou, eu agora envio vocês. Então a missão de Jesus, naquele dia, agora é minha missão. É sua missão. O texto continua dizendo assim: Jesus foi até Gadara por causa de um homem. E o fez não para deixá-lo apenas livre, mas para transformá-lo em um mensageiro. Deus ama você. Deus ama você de tal maneira. Deus amou você de tal maneira. Mas que maneira é essa? Ele enviou o seu unigênito filho para morrer na cruz no seu lugar. Depois ele enviou o Espírito Santo sobre você. E o Espírito do Senhor está sobre você para libertar os cativos. Jesus não foi lá para libertar aquele homem apenas. Jesus foi lá para transformá-lo em pregador, em mensageiro, em missionário. Então é muito importante isso.
Isso é o que o projeto Gadara mostra. Ninguém é tão perdido que não possa ser achado e enviado por Deus. Gente, ninguém é tão perdido que não possa ser achado. Veja bem essa frase. Ah, isso não tem jeito. Ah, esse gadareno aí tem 6.000 demônios, tem jeito não. Eles tinham feito de tudo, menos chamar de Jesus para libertar aquele homem. Tudo. Tinha amarrado ele com corrente, ele arrebentava as correntes. Amarrava ele com um grilhão, que é um ferro torcido, ele arrebentava. Aí no fim, eles desistiram daquele homem. Mas Jesus foi lá não só para libertá-lo, para transformá-lo em pregador. Porque a sua mensagem é aquilo que Jesus transformou você. É de onde Jesus te tirou que é a sua mensagem. É a sua transformação. Ele tinha 12 discípulos, não podia contar com nenhum. Porque no dia que ele morreu, nenhum estava lá para poder cuidar dele. Até aquele que disse que ia morrer no lugar dele se fosse preciso, correu. Ainda negou. Mas o gadareno, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi pregar o Evangelho. E ele mandou 10 cidades. Então, a missão de Jesus agora é nossa missão. Ninguém é tão perdido que não possa ser achado. Vou repetir comigo? Ninguém é tão perdido que não possa ser achado. E outra coisa, não é só achado, é enviado por Deus. Porque o mais perdido do mundo é o melhor quando é enviado. O maior pecador que existe, quando ele é achado e é enviado, ele transforma pessoas. Porque se Jesus transformou ele, é prova viva daquilo que Jesus pode fazer na vida minha e na sua. Gente, se Jesus foi atrás de um homem que tinha 7 demônios, ele está atrás de você. Ele está atrás de você. Mas ele está atrás de você não é para libertar só não. Porque não tem ninguém perdido nesse mundo que não possa ser achado e enviado. Ele não quer só libertar você, ele quer enviar você. E o projeto Gadara está aqui para poder te ajudar nisso. Resumo das aulas em chamadas de revelação. Aula 1, que foi domingo. Um encontro que revela a missão. Quando Jesus encontra com você, e você é um mentiroso, e ele encontra com você, você passa a falar a verdade, qual que é a sua missão? É falar para os outros que você era mentiroso e agora está falando a verdade. Essa é a sua mensagem, só isso. Gente, se eu fizer um sermão aqui, ó, eu estou fazendo um sermão de 1 hora aqui, eu ganhar 10 pessoas para Cristo, um ex-mentiroso, você falar assim, ó, eu era mentiroso, mas quando Jesus me encontrou, eu não falo mais a mentira, eu só falo a verdade agora. Terminou a mensagem, em nome de Jesus, vamos orar. Quer aceitar Jesus agora? 10 vai aceitar só com essa mensagem. Porque verdade liberta. Então a aula 1 é o encontro que revela a missão. Jesus vai além do mar para um só homem. Ele não espera o pedido, mas vai ao encontro do cativo. Ele não espera um gadareno pedir para ele. Ele vai sem ele pedir mesmo. Aplicação. Deus também foi ao seu encontro. A missão começa com um encontro pessoal. Quando ele te encontra, ele vai te enviar. Vai. Ah, mas eu não tenho até hoje. Vai. Só conta o que Jesus fez por você. Aula 2. Tempestades que revelam o invisível. Sempre vai ter algo por trás das tempestades. Você está pregando sobre casamento. Né? Ó, Senhor, a partir de hoje eu vou pregar sobre casamento. A minha mensagem vai ser essa. Porque eu estou sentindo chamado, eu sou casado e eu vou pregar sobre casamento. O que acontece na sua casa? Vem a tempestade. Qual que é a tempestade? O diabo vai tentar acabar com o seu casamento. Essa é a tempestade. Então nós precisamos aprender a discernir a tempestade. Se você propôs fazer uma coisa e agora está fazendo de tudo para não acontecer, então em nome de Jesus, autorize, chegue para a tempestade e fale, acalma-te vento, aquieta-te mar.
Nós precisamos aprender a discernir as tempestades. Porque a tempestade, ela revela o invisível. A tempestade no mar foi espiritual. Os discípulos temeram mais Jesus descansar. A aplicação à luta espiritual sempre antecede uma grande libertação. Mantenha-se em fé. Seja firme, mesmo que a tempestade chegue na sua casa. Alguém dizia, mas eu prego tanto sobre cura e meu filho é doente. Então, em nome de Jesus, repreenda o vento. Aquieta-te o mar. Aula 3. A guerra invisível em Gadara. Demônios territoriais resistem à presença de Jesus. A verdadeira guerra não é contra a carne, mas é contra principados. Aplicação. Para libertar é preciso discernir. Se você não sabe o que está acontecendo com fulano, primeiro discerna o que está acontecendo. E depois vai lá e liberta. Porque o Espírito do Senhor está sobre? O Espírito do Senhor está sobre? Mim. Não? Deixa eu tocar num assunto aqui polêmico. Quando alguém diz para você assim, vai lá orar para o fulano, se você sabe que ele é endemoniado, o que você vai fazer? Jejum, oração? Ué, quem vai libertar é você? Para que jejum melhor do que Deus tirar todo o seu pecado e colocar sobre Jesus? Colocar sobre Jesus. Isaías 58 diz que nosso jejum tem que ser de falar mal dos outros. Porque você também não prestava. Eu não prestava. Para que eu vou falar mal dos outros agora? Só porque eu estou bom? Não julgueis para que não sejam julgados. Então, para libertar é necessário discernir. Aula 4. Foi na quarta-feira. Libertação e restauração total. Quando Jesus chega, ele liberta de fato. Ele diz assim, João 8,36. Se eu vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que para Jesus te libertar, o que você tem que fazer? Conhecer a verdade. Porque no verso 32 diz, conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade de Isaías 53, 4 a 12? Acho que não. Vai lá, lê lá, vê se você conhece. Por que você ainda anda com essa dor de cabeça contínua? Por que você ainda anda no pecado? Está pregando lá na igreja, mas está praticando pornografia em casa? Está olhando a mulher dos outros, o homem dos outros? Porque você não conhece a verdade de Isaías 53, 4 e 12. Me desculpa a minha sinceridade, mas eu estou aqui falando pelo Espírito Santo. A libertação confronta o sistema social e religioso. Eu vou te falar uma coisa. Se você começar a libertar pessoas, Deus usar para você para libertar pessoas, e Deus está te chamando hoje para libertar pessoas, porque o Espírito do Senhor está sobre você. Sim. Se for gente, se for grupos, se for uma cidade, se prepare para a represália. Mas o que está com você é maior do que o que está com eles. Não se preocupe. Apenas creia. A libertação confronta o sistema social e religioso. A jovem adivinhadora, quando foi liberta, Paulo e Silas apanharam e foram presos. Por quê? Porque eles usavam aquela jovem para ganhar dinheiro. A sociedade teme a liberdade mais do que o cativeiro. A sociedade não quer que você liberte pessoas. Ele quer que você deixe elas no cativeiro para que eles possam vender voto, para que eles possam ganhar para prefeito, para vereador, presidente. Isso quer que você mantenha você no cativeiro. E quando você vai lá libertar pessoas, você confronta a sociedade, você confronta a religião. Mas não tenha medo, ele está com você. É ele que te enviou. Então pode ficar tranquilo que você vai atravessar o mar. Aplicação. A liberdade assusta quem lucra com a escravidão. Prepare-se para a oposição. Seja preparado para a oposição. Mas é melhor você ser oposição contra o mundo do que você ser oposição contra Deus. Se você é oposição contra o mundo, Deus está com você. A Bíblia diz lá em João ou Tiago, não sei, aquele que ama o mundo não é de Deus. Tem um hino que diz assim, que o mundo fala o quê? Aquele que ama o mundo não pertence a Deus. Aula 5, multiplicação dos libertos. Jesus envia o gadareno como primeiro missionário.
Ele não era teólogo, mas testemunha viva. Aplicação: você pode não saber tudo, mas sabe o que Jesus fez por você. Isso é suficiente. Vira aí. Depois que eu vou pegar esse cantar todo mundo de braço. Eu vou pegar e fazer lá. Você dá para segurar? Minha esposa está com dor no braço. Então vamos lá, continuar a aula. Gente, olha, a aula 5, multiplicação dos libertos. Quando Jesus envia o gadareno para pregar em Gadara, ele multiplica os libertos. Não fica só liberto, ele liberta milhares de outros, talvez centenas. Justo, Jesus envia o gadareno como primeiro missionário. Ele não era teólogo, mas era testemunha viva. É melhor você ser testemunha viva do que teólogo apenas. Aplicação: você não pode saber tudo, mas sabe o que Jesus fez por você. Isso é o suficiente. Você não sabe tudo. Não precisa saber tudo. Só sabe o que Jesus fez com você. Só isso. Essa é a sua mensagem. Eu não vou pregar hoje, então eu não dou conta. Vai. Então, o que Jesus fez com você? O que Jesus fez por você? Libertou você? Então essa é a sua mensagem. Só chega no povo, pega o microfone. Cadê? Pega o microfone e fala assim: hoje eu vim trazer uma mensagem para vocês. Eu era mentiroso e agora eu só falo a verdade. Eu não falo por força nem por violência, eu falo porque eu quero falar a verdade. Então está encerrado o culto, vamos fazer a oração final. Porque a sua mensagem é essa. E essa mensagem vai transformar mais do que aquela outra mensagem. Então, em nome de Jesus, faça que você seja libertador. Aula 6, os gadarenos e o Espírito Santo. A capacitação vem de onde? Do Espírito. E o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você. Deus chama os improváveis para os impossíveis. Gente, tem coisa impossível fazer? Tem? Então Deus vai lá e liberta o endemoniado. Você sabe por quê? Porque muitas vezes tem anel no dedo, mas não tem amor por alma. Então, coisas impossíveis, Deus liberta os improváveis para fazer. Isso é improvável? É? Paulo do céu, ou ninguém acredita em mim? Acredita? Pois é, então você é um improvável. Deus vai libertar você. E Deus vai usar você para fazer os trabalhos impossíveis. Vou repetir essa frase. Deus chama os improváveis para os impossíveis. Gadareno, Samaritano, Zaqueu. Gente, algum de vocês encontrasse o Gadareno aí no cemitério, vocês iam falar que ele ia pregar para 10 cidades e ia converter as 10? Então você acredita mais que eu. Eu nunca ia imaginar. Então ele era o quê? Um improvável. Você acredita que a mulher samaritana ia ser usada por Jesus para ganhar homens, centenas de homens na cidade? Não. Então ele era um improvável. Você acredita que Zaqueu ia mudar de vida, ia pagar as dívidas dele e ia dar metade dos seus bens aos pobres? Não, né? Então ele era um improvável. Deus usa os improváveis para conquistar os impossíveis. Eu queria terminar essa aula agora, não. Eu vou continuar. Aplicação. O mesmo Espírito que capacitou o gadareno está sobre mim, sobre vós. Vou repetir? O mesmo Espírito que libertou o gadareno está sobre mim. O mesmo Espírito que libertou o gadareno está sobre você. Então vai lá libertar o gadareno. Pega os gadarenos da sua rua, liberta eles em nome de Jesus, porque você tem autoridade para isso. Mas eu não sei falar. Então fala o que Deus fez com você e pronto. Os improváveis transformadores, de improváveis a transformadores profundos. Essa foi a 7ª aula. A nova aliança escrita no coração. Deus transforma todo lodo em luz. Aplicação: o liberto vira libertador, o restaurado vira embaixador.
O tema central da aula especial. Jesus nos liberta, nos cura, nos capacita e nos envia. De endemoniados a missionários, de oprimidos a libertadores. Esse é o tema central da aula de hoje. Texto bíblico de apoio para essa consolidação. Isaías 61, de 1 a 6. A missão do ungido agora é nossa missão. Mateus 28, 18 a 20. A grande comissão para os pequenos improváveis. Atos 5, 14 e 16. A sombra dos que foram curados agora cura. Isaías 53, de 4 a 12. A base de toda libertação está na cruz. É a cruz que é a base da libertação. Porque é na cruz que Jesus morreu no seu lugar, no meu. Então, a conclusão, a igreja dos gadarenos. O projeto Gadara nos ensina que o processo importa. Gente, o que é processo? Processo, eu estou saindo daqui. Ó, eu vou dessa cerâmica para essa cerâmica aqui. Esse espaço daqui até chegar lá, chama processo. Aqui é saída, aqui é a missão dada, aqui é o processo da missão e aqui é a missão cumprida. Ok? Então, daqui lá importa. Então, no projeto Gadara, o processo importa. E no processo é que acontece a tempestade. É no processo que acontece a tempestade. Segundo, a libertação é o começo e não o fim. Gente, tudo começa no Gadareno foi na libertação, sim? Mas foi o fim? Não, é começo. A libertação é começo, agora Deus vai te usar. Ele libertou, é o começo. Então agora Deus vai te usar para libertar outras pessoas. O que você está fazendo aí parado? Assistindo televisão? Então vamos trabalhar. Todo liberto é um missionário. Todo liberto. Você é liberto? Então você é um missionário. O que você está fazendo parado? Venha para o projeto Gadara. Ó, toda transformação pessoal tem como objetivo a transformação social. Então esses são os 4 pontos do projeto Gadara. Toda transformação pessoal tem o objetivo de transformação social. A sua transformação liberta a sociedade. Desafio para o participante. Em que etapa você está? Ainda oprimido? Você está oprimido em alguma coisa ainda? Depressão, tristeza, angústia, está oprimido? Tá? Não tem problema. Hoje é dia da sua libertação. Ah, eu não estou mais oprimido. Eu estou liberto. Então, você já está no segundo estágio. Certo? Ok? Você já passou de liberto de oprimido para liberto. Ou você já foi enviado? Então, qual estágio que você está? Me responde em nome de Jesus. Segundo, quem Deus está te chamando? Quem Deus está te chamando para alcançar como Jesus te alcançou? Jesus te alcançou? Agora Jesus quer que você alcance outros. Ok? Você está pronto para ser uma sombra que cura? Você quer que a sua sombra cura? Então tá, eu quero. Então quantos jejuns que eu tenho que fazer? Quantos jejuns é necessário para substituir a morte de Jesus na cruz? Gente, eu quero de uma vez por todas quebrar esse paradigma, essa coisa estranha, essa mensagem diabólica. O que Jesus fez na cruz é necessário. Só isso é o suficiente para ser libertador. Paulo, o aleijado vai continuar aleijado. Eu não tenho coragem de falar para ele andar. Não tem coragem, porque você não acredita no que Jesus fez por você. E isso é... Gente, se você não acreditar que Jesus fez por você, você está sendo muito mal com Jesus. Porque isso custou preço de sangue. Então, você está pronto para ser uma sombra que cura? Se você foi liberto, você está pronto. Se você não foi, pede a Deus a libertação e seja pronto. Sugestão de oração. Vamos estar orando aqui em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos agora e vamos orar. Senhor Jesus, como fosse ao encontro do homem de Gadara, vai também ao encontro daqueles que ainda estão aprisionados. Venha ao meu encontro se o Senhor perceber que eu estou preso, Pai, mas em nome de Jesus muda a minha situação para que eu possa mudar a situação de outro. Usa a minha vida, mesmo improvável,
como um instrumento de libertação. Que a minha história se torne testemunho e que o teu Espírito me conduza a fazer discípulos entre os mais difíceis. Em teu nome é que eu oro. Amém. Eu quero te chamar hoje, te convidar hoje. Você quer ser um missionário? Você foi liberto? Então seja um missionário. Eu vou fazer, em mim compete a autorização e a autoridade. Quando Jesus me autoriza a pregar, Ele me dá autoridade. Se naquele quintal ali ninguém entra, ou se nessa casa ninguém entra, se eu der autorização para você entrar, você vai entrar na casa, você vai ter autoridade para ficar na casa. Porque eu autorizei você a entrar. Quando Jesus te autoriza a pregar o Evangelho, Ele te dá autoridade para pregar o Evangelho. A mesma autorização, a mesma autoridade que tinha em Jesus tem em mim agora. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Eu autorizo você a ser missionário na sua região. A ser missionário na sua casa. Conte a sua história. Conte aquilo que Jesus fez por você. Só isso. Essa é a sua mensagem. Você aceita esse convite? Se o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha fazer você entender aquilo que eu não expliquei direito. Mas em nome de Jesus, eu fui liberto, você foi liberto, nós somos missionários. Eu quero de antemão agradecer pessoas que entraram na live. Quem foi? Eu, Dioneide, assistiu a live. O Eliseu Santos, irmão da Pamela. Isso. Que apareceu aqui, foi os dois. Isoneide e Eliseu. Deus abençoe você. Eu, Dioneide. Oi? Eu, Dioneide. Eu, Dioneide. Até mudei seu nome, né? Tem nada a ver, né? Então, muito obrigado. Quero agradecer muito, muito, muito a minha esposa que com dor no braço segurou o celular até agora. Deus te abençoe, meu bem. Amém. Vamos estar orando agora. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos libertou. Mas não deixa a gente parar. Nos dê, Senhor Deus, aquele empurrão e nos impressiona. Mande o Espírito Santo com força, poder e graça. Que assim, como Jesus disse que era para permanecer em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, nós precisamos usar esse poder agora. Então nos usa em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe e até a próxima live, em nome de Jesus. Deus abençoe a Leninha também, que entrou agora. Ah, Heleninha. Deus abençoe, viu? Então, Deus está encerrada a live, mas ela vai ficar registrada aí no Facebook. E a gente vai pôr também no canal do YouTube. Qual que é o canal do YouTube? Pastor Paulo Sérgio Pacheco Oficial. Então, esse é o canal do YouTube. Tá certo? Paulo Sérgio Pacheco Oficial. Amém.